Boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, os encarnados, os desencarnados, que também são muitos aqui hoje, e que nós possamos usufruir de todas essas energias, essas vibrações boas que o plano espiritual preparou para cada um de nós nessa noite, né? E que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos ajude, nos console nas nossas dificuldades, nos nossos momentos difíceis. E hoje, nesta noite, né, que nós possamos receber o alimento espiritual que vem através do Evangelho de Jesus, nos fortalecer, nos trazer novos aprendizados, nos aperfeiçoando cada vez mais, nos tornando pessoas melhores, pessoas mais humanas, mais caridosas, mais humildes e com o coração sempre voltado para o bem, para o amor e para a caridade, principalmente. A caridade, fora da caridade não há salvação, assim nos ensinou Kardec. Então, que Jesus nos abençoe mais essa noite e que esse Evangelho venha sob forma de luz, nos alimentando, nos fortalecendo com as palavras que serão emanadas pelo nosso irmão Carlinhos. Que Jesus nos abençoe a todos e coloque muita paz no coração de cada um de nós. Que assim seja. E desculpa que era para eu ter dado esse recado antes, mas eu vou dar agora, Carlinhos, um momentinho só. Ali na recepção tem um caderno onde são anotados os nomes de quem quer fazer o curso. O curso é o Livro dos Espíritos. É um livro muito importante, gente, muito importante. Até hoje, conversando com alguns amigos meus, eles me perguntando sobre o livro espírita, o Livro dos Espíritos, eu disse a eles que, às vezes, agora hoje não, né, que eu já conheço um pouquinho só. Mas as pessoas que frequentam aqui, de repente, encontram com alguém na rua, falam, onde você vai? Eu vou lá no Nova Era. Tá, nossa, ai, que bom que eu encontrei você, né? Você vai lá. Eu queria saber alguma coisa, assim. Então a pessoa às vezes tem uma dificuldade de quer saber alguma coisa, aí vai perguntar. Mas daí o que acontece? A pessoa vem aqui, mas não estuda, não faz um estudo de nenhum livro, não lê. A nossa biblioteca é farta de livros de estudo, livros, romances, que também são romances, mas traz muito ensinamento, né? Então, gente, o Livro dos Espíritos, ele é se a pessoa conseguir estudar pelo menos o Livro dos Espíritos, ele já sabe muita coisa, tá? É muito importante a gente ter conhecimento para poder esclarecer as outras pessoas. Então, não deixe de fazer o curso. É tão bom, é tão gostoso vir toda a noite aqui fazer o curso, participar do diálogo, vocês podem perguntar o que tiver dificuldade, entendeu? Então, podem ir ali na recepção, que tem um livro, um caderninho lá, onde vocês mesmos podem anotar o nome de vocês. Tá? Não se furtem desse prazer, desse alimento espiritual que a Casa Espírita oferece para vocês. E a própria espiritualidade também, né, que está oferecendo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Depois deste susto aí, do apagar das luzes, posso dizer que sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e aos nossos amigos da rede social. Que a paz de Jesus e dos nossos irmãos benfeitores estejam conosco nesta noite de aprendizado e reflexão. Eu vou começar com uma história que eu escutei há algum tempo atrás e que eu acho muito significativa. Conta-se que um viajante estava caminhando por um deserto sob as estrelas e ele se deparou com um trecho cheio de pedras pontiagudas e espinhos. E esses espinhos, essas pedras, dificultavam a sua caminhada e machucavam os seus pés. Mas ele olhava para aquele céu estrelado e imenso, e aquilo lhe trazia um alento e dava forças para ele prosseguir.
E durante essa caminhada, um ancião surgiu diante dele e lhe disse o seguinte: que se ele olhasse para as pedras no caminho, ele desistiria. Mas que se ele se lembrasse da visão das estrelas, ele conseguiria chegar ao seu intento. E assim, meus irmãos, essa história nos mostra que a perseverança nasce quando nossos olhos buscam as estrelas da fé, mesmo que diante das pedras e dos espinhos que a vida nos apresenta. Emmanuel, no livro Fonte Viva, em seu capítulo 25, nos diz: conserva os olhos no horizonte da fé e não desanimes, pois o propósito maior sempre iluminará o teu caminho. Irmãos, o tema de hoje é a perseverança, a força do Espírito diante dos desafios. E o nosso objetivo é refletir como a perseverança é uma virtude essencial para o nosso progresso espiritual. E para isso, nós vamos utilizar os ensinamentos de Jesus e trechos do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e algumas mensagens de Chico Xavier e Emmanuel. Mas a primeira coisa que nós devemos nos perguntar é, afinal, o que é a perseverança? Perseverança tem a sua origem na palavra latina perseverare, cujo a partícula per significa totalmente, e o restante severos significa estrito, reto, sério. Então, perseverança é a capacidade de persistir, de continuar firme, reto, diante das adversidades. Só que, para nós espíritas, perseverança possui um significado muito mais profundo, porque é perseverar com confiança, é enfrentar as provas da vida com fé, coragem e confiança no amparo divino. Mas isso não significa nos conformarmos com a dor, porque conformar é tomar a forma de algo, ou seja, ficar estático. Já aceitar é olhar aquilo que é, do jeito que é e como aconteceu. Ou seja, é aprender e evoluir com aquilo. E esse é o nosso propósito aqui nesta encarnação: evoluir. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus nos disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja bem, Jesus não nos diz que a caminhada será fácil, mesmo porque Jesus, em toda a perfeição, quando esteve encarnado, não teve qualquer facilidade. Ao contrário, ele passou pelas maiores provações que um ser humano passou em sua encarnação terrena. Sofreu todo tipo de provação. Mas ele garante que a perseverança nos levará à salvação e à evolução espiritual. Em O Livro dos Espíritos, nas questões 258 a 273, aprendemos que antes de reencarnar, os espíritos escolhem as provas pelas quais passará durante a sua encarnação. Isso significa que muitas das dificuldades que passamos e enfrentamos diariamente na nossa vida foram previamente ajustadas e aceitas por nós mesmos, com o objetivo de acelerar o nosso progresso espiritual. Logo, meus irmãos, as provações não são castigos, mas oportunidades de crescermos espiritualmente. Chico Xavier, na obra Pão Nosso, em seu capítulo 35, dizia: Deus permite que enfrentemos dificuldades não para nos punir, mas para nos educar. Porque Deus é amor, Deus
é compaixão. E não cabe a punição quando há amor, quando há compaixão. Se nós, seres imperfeitos, enquanto pais, não fazemos isso com os nossos filhos, que dirá Deus na perfeição? Então, quando nós achamos que é punição algo que acontece, é na verdade a nossa própria ignorância, a nossa incapacidade de enxergarmos a lição que está por trás daquela dificuldade e que muitas vezes nós próprios causamos. Então, meus irmãos, esta frase, Deus permite que enfrentemos dificuldades não para nos punir, mas para nos educar, mostra que ao invés de reclamar, nós devemos buscar o ensinamento oculto em cada dificuldade. Há um texto muito famoso que vira e mexe, retoma nas redes sociais, nos livros, que diz mais ou menos assim: eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada que pedi, mas tive tudo de que precisava. Veja bem, eu não recebi nada do que pedi, mas tive tudo de que precisava. Porque de tudo que nós precisamos é estarmos encarnados e é termos fé em Deus. Todo o resto, a providência divina fará, desde que nós nos empenhemos e perseveramos. Nessa hora, meus irmãos, nós devemos pensar como a fé e a paciência se ligam com a perseverança. No grego, a palavra utilizada para perseverança é upomone, que pode ser traduzida para o português como paciência, confiança. E a fé é a força que nos move, a paciência é o combustível que nos mantém firmes. Em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, temos a seguinte passagem: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortaleceis também os vossos corações. E trazendo esse trecho para o nosso tema, que é a perseverança, nós podemos colocar da seguinte forma: eis que o lavrador aguarda com perseverança o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ou seja, o plantio e a colheita, o período que nós devemos aguardar para colher os frutos. Sede vós também perseverantes, e fortaleceis também os vossos corações. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, aprendemos que diante de cada prova temos duas escolhas. Nós podemos estabelecer a perseverança como regra ou a revolta. Quando estabelecemos a perseverança, nós aprendemos, evoluímos e, consequentemente, saímos mais fortes e mais sábios. Ao contrário, quando optamos pela revolta, teremos de repetir e repetir as lições, quantas vezes forem necessárias. Porque nós temos que lembrar que Jesus não nos pune. Deus não nos pune. Nos educa. E assim como na escola, quando nós não tiramos a nota certa, quando nós não comparecemos, temos de repeti-la, na vida é a mesma coisa. Por que seria diferente? Por que o nosso sistema falho seria mais eficiente que o sistema divino? Então, meus amigos, nós temos que lembrar
que Chico Xavier enfrentou inúmeras provações em sua vida. Ele foi criticado, ele foi perseguido, ameaçado, desacreditado. Até hoje, ele é desacreditado. Mas mesmo assim, ele nunca desistiu. E em certa ocasião, um amigo de Chico chegou para ele e disse o seguinte: Chico, como é que você consegue continuar mesmo com tanta perseguição? E Chico, como um bom mineiro, ficou quieto, escolheu as palavras e depois de alguns minutos respondeu: meu amigo, eu não estou sozinho. Jesus está comigo. Se eu não desistir, Ele não me desampara. Olha como esse pequeno trecho mostra a fé ligada à perseverança. Porque quando nós sabemos que Jesus está conosco, que Deus está provendo, tudo vai dar certo. Qualquer prova se torna leve. É aquela frase: se Deus está comigo, quem está contra? Né? E Emmanuel, na obra Pão Nosso, no capítulo 85, nos ensina: não reclame, trabalhe. Toda dor que não destrói o coração é um degrau a mais na escala da evolução. Irmãos, isso é a lei do progresso. Como a nossa amiga, nossa irmã, estava dizendo agora aqui, nós temos a oportunidade de aprender o livro dos Espíritos, né? E no livro dos Espíritos está estabelecida a lei do progresso. E a lei do progresso é essencial para a doutrina espírita. E muitas vezes, o que parece ser um problema é, na verdade, uma oportunidade de fortalecimento espiritual. E aqui cabe fazer uma diferenciação. Porque muitos espíritas, mesmo frequentando as casas, mesmo estudando, têm dúvidas sobre o que é provas e expiações. E no Espiritismo, as provas são os desafios que escolhemos antes de reencarnar. São as oportunidades de aprendizado. Já as expiações, ao contrário, são as consequências de nossos erros passados, que por uma questão de justiça divina, nós precisamos reparar, em algum momento. Mas em ambos os casos, a perseverança é fundamental para o sucesso. Imagine uma pessoa que precisa passar por uma cirurgia delicada e com muita dor. Ela pode desistir e recuar, e assumir as consequências desta escolha lá adiante. Ou ela pode confiar nas mãos do cirurgião, na capacidade desse cirurgião, e se submeter e obter a cura. É o nosso livre-arbítrio. E o mesmo ocorre com nossas provas e expirações. Na questão 258 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: no estado errante, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá na existência terrena? E a resposta dos espíritos é clara. Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja suportar para se purificar e adiantar. Isso constitui o seu livre-arbítrio, aquilo que eu acabei de dizer. Nosso espírito tem consciência do que precisamos aprender e do que precisamos fazer a cada reencarnação. Isso não está aflorado na nossa consciência, por óbvio. Mas, de forma intuitiva, quando estamos perseverando, quando estamos no caminho traçado, nós sentimos este norte. Portanto, quando enfrentamos os desafios, estamos trilhando uma jornada que nós mesmos decidimos encarar antes de reencarnar. A exemplo de Jó, no Antigo Testamento, que nos mostra a perseverança na sua forma mais pura,
E eu vou citar um trecho. Após perder os seus bens, seus filhos e sua saúde, Jó declarou: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, meus irmãos, mesmo diante de tanta dor, de tanta provação, Jó se manteve firme na sua fé. Ele mostrou que a perseverança é sustentada pela providência divina. Mateus, em seu capítulo 26, versículo 41, afirma que Jesus nos orientou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, irmãos, quando a fé fraqueja, quando a perseverança não vai, estamos a ponto de desistir, só a oração é capaz de nos trazer de volta. Só a fé. E a oração é a nossa ligação direta com Deus, sem qualquer intermediário. Não é um templo, não é um centro, não é um expositor, um pastor, um padre, ninguém. A oração é você e Deus. É a sua fé, é a sua conversa direta com Ele. E Chico Xavier foi um exemplo da oração constante. Na obra Caminho, Verdade e Vida, capítulo 44, ele diz: se você orar com fé, terá forças que desconhece. Em seus momentos de maiores dificuldades, Chico orava de forma simples e constante. Aliás, Chico tem uma grande contribuição para a humanidade, porque ele nos ensinou a orar de forma simples, sem palavras complicadas, sem fórmulas complexas, sem repetições que não entendemos o porquê. Um simples Jesus me ajuda, Pai, me fortalece, é suficiente para que toda ajuda espiritual, todo socorro se aproxime de nós. Mas Jesus não fala apenas em orar. No capítulo 26 de Mateus, no seu versículo 41, eu vou repetir. Ele diz: vigiai e orai. Vigiar, meus irmãos, é algo fundamental, porque nossos pensamentos e as nossas emoções fazem parte da perseverança. E muitas vezes, as piores provas são aquelas que enfrentamos internamente e não externamente. A nossa irmã Sônia, algumas vezes citou aqui, durante as suas exposições, uma frase que eu disse durante a minha formação, quando eu estava fazendo o Livro dos Espíritos. E eu disse, em certa ocasião, que nossos demônios internos muitas vezes afloram diariamente e que nós temos que lidar com eles. E aí, na época, ela ficou até chocada quando eu disse nossos demônios internos. Mas eu quero que vocês entendam. Quando eu digo demônios, não é essa figura folclórica, é essa imposição dos filmes. E muito menos os nossos irmãos menos evoluídos, que às vezes nos obsediam. Os nossos demônios são os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos, que muitas vezes causam mais mal do que as influências externas. Porque uma palavra, um gesto, pode gerar um pensamento, um sentimento ou uma reação que nos acompanham por horas, dias, semanas, meses e anos, com consequências funestas. A vigilância espiritual nos mantém atentos para não cairmos nas armadilhas do desânimo, do medo, da preguiça, da raiva e da dúvida.
que são obstáculos invisíveis que enfrentamos diariamente. São os espinhos, porque nos arranham, quebram as nossas defesas e permitem os ataques externos. Emmanuel, na obra Fonte Viva, no capítulo 36, nos ensina: quando o desânimo ameaçar, recorde, a paciência é o amor esperando. Eu vou repetir. A paciência é o amor esperando. Este pequeno trecho daria uma belíssima exposição. Porque, no final, meus irmãos, nós estamos condenados a sermos felizes. Nós estamos condenados ao amor, a amar e sermos amados. Então, portanto, perseverar é esperar com paciência e amor no coração. Bom, meus irmãos, nesta noite nós vimos que a perseverança é a capacidade de continuar mesmo diante das dificuldades. Que as provas e as expiações não são castigos, mas oportunidades de crescimento. Que devemos ter fé e paciência, pois toda dor é passageira. Que devemos vigiar e orar para mantermos a perseverança. E vocês viram que eu gosto de histórias e de contos, porque eu acho que toda a história toca a alma, porque sempre há no fundo de cada história uma lição a ser aprendida. Então eu vou contar mais uma para vocês para finalizar. Havia um homem que, ao observar uma borboleta tentando sair de seu casulo, decidiu ajudá-la. Ele abriu o casulo, pensando que estava facilitando a saída da borboleta. Mas, para sua surpresa, a borboleta não conseguiu voar, pois suas asas estavam úmidas e ainda fracas. Ele não sabia que o tempo e o esforço necessário para sair do casulo era o que fortalecia as asas da borboleta. Meus irmãos, assim somos nós. Nossas provações são o casulo que nos prepara para o voo espiritual. Se pedirmos para Deus tirar as dificuldades antes do tempo, podemos enfraquecer nossas asas. Estaremos deixando-as pesadas com as lições que ainda temos para aprender. Perseverar, portanto, é enfrentar o casulo da vida, com fé, sabendo que ao final alçaremos voos mais altos. E como nosso irmão Mauro costuma dizer, os temas que apresentamos aqui dizem muito mais respeito, primeiramente, a algo que nós, expositores, precisamos aprender. Há alguns anos atrás, meu amigo e compadre Paulo sonhou que eu estaria um dia aqui, justamente falando sobre esse tema perseverança. E mal sabia ele que perseverança é um tema que me toca especialmente, porque eu tenho que lidar com isso diariamente. Então, eu lhes convido a fazer a reflexão que eu faço. Será que estamos pedindo a Deus para tirar nosso casulo? Ou estamos confiando nas forças de nossas asas? Perseverar é acreditar que cada dificuldade traz consigo, irmãos, uma bênção disfarçada. Que a paz de Jesus entre em nossos corações, nos abençoe e nos prepare para as lidas diárias, as provações, e que tenhamos muita perseverança. Que assim seja. Número 95.
número 95, número 38, número 9, e número 107. Número 107. Tem algum aniversariante? Tem alguém que esteja visitando a casa pela primeira vez? Não? Então, número 63. Então, enquanto os nossos irmãos trabalhadores se preparam, né, para o passe, nós também vamos nos preparando, né, gente? Vamos firmando o nosso pensamento em Jesus, para que quando nós entrarmos na sala de passe, nós estejamos bem ligados a eles, aos espíritos superiores, a Jesus, para poder realmente receber aquilo que nós viemos buscar. É nessa hora do passe que nós elevamos nosso pensamento a Jesus e buscamos Ele de verdade no nosso coração. Que assim nós sairemos daqui realmente em paz, tranquilos, né, com mais amor no coração, com mais humildade. A gente aprende de tudo nesses momentos em que nós fazemos essa reflexão com Jesus e que nós podemos fazer lá dentro na hora do passe. Tá? Então vamos pedir a Jesus mais uma vez. Primeiro agradecer a Ele por essa imensa oportunidade que Ele nos deu nesse momento, nessa noite de hoje, pelo aprendizado que tivemos aqui, por todas as palavras do Evangelho que foram faladas aqui, são palavras de Jesus que vêm nos fortalecer, que vêm nos auxiliar no nosso dia a dia, para que nós possamos vencer as nossas imperfeições, os nossos defeitos, e que nós possamos caminhar, meus irmãos, sempre nesse caminho de luz que Jesus nos envia a todos os momentos, esses caminhos de paz que Ele quer nos dar e que nós saibamos aproveitar, então, todos esses ensinamentos que vêm do nosso Mestre amado. Que Ele nos abençoe hoje e sempre, abençoe os nossos familiares e que toda essa paz que aqui recebemos hoje, podemos distribuir lá fora, aos nossos amigos, aos nossos parentes, e que possamos, então, confraternizar com todas essas bênçãos recebidas aqui hoje. E com a oração que o nosso Mestre nos ensinou, nós vamos enchendo ainda mais o nosso coração de paz e amor. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja e assim será. Que Jesus nos abençoe mais uma vez.